Olá, estamos começando mais um episódio da série Mãe Não É Tudo Igual Porque Eu Sou Diferente. Meu nome é Priscila Wolff, eu sou personal organizer e aqui no canal da Just Perfect eu trago dicas sobre organização da casa, da vida, da família, da rotina. E essa semana estamos numa série especial. Se você perdeu os episódios anteriores, eu vou deixar os links aqui porque a cada episódio a gente está evoluindo no caminho de você ter uma rotina mais leve com a participação da família e você assumir a liderança da questão emocional da sua família, de deixar uma casa mais tranquila, de deixar uma casa que flui. Então a gente vai estar falando sobre vários temas aqui e hoje nós vamos falar do poder da comunicação fora do momento do conflito. Porque quando a gente fala de divisão de tarefas, de sobrecarga feminina, a gente vê uma tensão, né? Tem uma tensão no ar, porque a gente sabe o quanto as mulheres acabam fazendo muito mais do que todo mundo na casa, né? E acaba muitas vezes aceitando essa missão. A gente falou muito sobre isso no primeiro episódio dessa série. E hoje o que eu quero trazer para vocês é assim, muitas vezes a nossa casa não funciona como a gente gostaria, porque a gente só se comunica nesses momentos em que a nossa paciência já esgotou, né? A gente tem a sensação de que as pessoas deveriam ver tudo que há para ser feito, deveriam perceber que você está sobrecarregada. A gente sente meio como se ninguém estivesse olhando pra gente. Mas vamos lá, a verdade é que você casa com o filho de alguém, né? Ontem mesmo eu tava vendo um post em que a pessoa tava falando assim, você que se separou, me conte qual foi o grande motivo, né? E eu falei, vou ver esses comentários aqui, o que as mulheres estão falando dos homens, né? E aí a grande maioria colocava coisas do tipo, eu pari 2 filhos e eu tinha 3, né? Eu tava criando filho de outra mãe. É incrível, assim, tem muito isso, né? Então a gente sabe que tem homens que realmente não se posicionam como maridos, né? Então tem vários perfis. Mas a gente sabe também que muitas vezes as mulheres não se posicionam no sentido, e eu não tô falando de gerar conflito não, tá? Eu tô falando da gente saber se comunicar. Os conflitos surgem porque a gente se comunica na pressão, a gente se comunica na obrigação, se comunica quando realmente não dá mais pé, né? E aí fica uma questão muito dolorida ali, né? A gente começa a criar conflitos dentro de casa. E o que eu quero trazer pra vocês? Que pode ser mais leve. Pode e deve ser mais leve. E aí, como que a gente faz isso, né? A gente faz isso criando formas da gente se comunicar com a nossa família, momentos em que a gente consiga realmente conversar sobre as atividades, sem ser no momento em que você tá cobrando as pessoas. Porque tem isso, né? Primeiro, você casa com um homem que muito provavelmente teve uma mãe e que ele via fazendo as coisas, então na cabeça dele sim normal a mulher resolver as coisas. Da mesma forma que pro seu filho pequeno, ele nasce, ele é alimentado por você, você troca as fraldas dele, você dá a mãozinha para atravessar a rua, você faz tudo pelo seu filho. Um belo dia você olha para ele e fala: "Nossa, mas tá um homem já, deveria estar ajudando mais". Não, deveria desde o começo, deveria desde os primeiros brinquedinhos que deixou fora do cesto e você achou que você devia juntar. Então a gente passa uma vida educando errado os nossos filhos, porque a gente não consegue ter a clareza do quanto eles estão crescendo. A gente vê no tamanho, a gente vê na roupa que parece que encolheu, né? A gente vê em outros aspectos, mas muitas vezes as coisas do dia a dia, a gente não percebe o quanto a nossa família já pode ajudar, já pode fazer parte, já tem essas obrigações. Então, eu quero convidar você hoje para pensar sobre como que você tem olhado para sua família, principalmente ali para os seus filhos, enquanto realmente parte desse ecossistema da sua casa, como parte desse todo. Quanto você tá já ensinando os seus filhos de que eles têm que ter a responsabilidade com as suas coisinhas, né? Então, assim, a gente tem, desde pequenininho, ali tem atividades que seus filhos já podem fazer. Eu vou liberar aqui nos comentários o link do grupo do WhatsApp e lá no grupo eu vou mandar um materialzinho para vocês. Eu já mandei lá uma vez, mas eu vou mandar de novo, das atividades de acordo com a faixa etária, né? As atividades que já dá para a criança fazer. Mas basicamente o que eu costumo dizer é, a partir da hora que a criança consegue carregar um brinquedinho na mão, né? Já aprendeu a andar ali, dar os passinhos, já consegue carregar, você já consegue começar a orientar. Acabou a brincadeira? Vamos guardar esse brinquedo para pegar o outro? Vamos lá, vamos na naturalidade, né? Então aqui eu tô falando com mães com filhos de todas as idades. Se você ainda tem
um bebê, se você ainda tem crianças que estão começando nessa jornada, comece cedo e vai ensinando, vai trazendo junto. Por quê? Porque faz parte da mesma forma que você ensina a tomar banho sozinho, da mesma forma que você ensina a escovar os dentes sozinho. Você deve sim ensinar seu filho a cuidar das suas próprias roupas sozinho, colocar no armário, colocar os brinquedos de volta no lugar. É você que vai ensinar isso, da mesma forma que você ensinou todo o resto, né? Então, esse cuidado, a gente não pode separar esse desenvolvimento. Isso também é autodesenvolvimento da criança, é autorresponsabilidade, é ele perceber que ele tem poder sobre o ambiente, que ele impacta o ambiente, tudo isso a gente também vai ensinando. Só que a gente está acostumado a ensinar só esse autocuidado de higiene pessoal. Só que a higiene do ambiente, de ficar um ambiente gostoso, um ambiente harmônico, você também pode ensinar desde pequeno. Agora, Priscila, perdi essa fase, meu filho já tá grande, eu já é adolescente, por isso não vai dar certo? Não, vai dar certo sim, a linguagem é que tem que ser diferente, né? Então, se você passou essa primeira infância já, seu filho nunca participou das atividades, nunca ajudou em casa e você quer mudar isso, você precisa olhar para a rotina que seu filho tem hoje, olhar para a rotina da casa e começar a entender quais momentos que ele poderia sim estar ajudando e não estar, e a gente vai falar sobre como você vai se comunicar, tá? Cada dia a gente vai tratar uma coisa, o que eu espero de você hoje pra gente poder evoluir e quando chegar no final dessa semana você conseguir estar dividindo essas tarefas com a sua família, tá? Vou te pedir para criar uma lista com as tarefas que precisam ser feitas na sua casa. Então, do que eu tô falando? Precisa tirar lixo dos banheiros X vezes por semana, precisa passar um aspirador no chão, precisa o que precisa ser feito na sua casa pela família, né? Às vezes você tem um ajudante, tem uma diarista, mas mesmo para quem tem funcionário mesmo, tá? Eu falo muito isso, assim, eu tenho mensalista, eu não preciso que o meu filho arrume a cama. Seu filho não precisa arrumar a cama para que a cama fique arrumada o resto do dia, mas ele precisa arrumar a cama para ele aprender a se organizar internamente. Entenda que as atividades domésticas, elas têm uma grande possibilidade de ensinar o seu filho a cuidar de si mesmo, a cuidar de seu espaço, a conquistar coisas na vida dele, né? A criança, ela vai aprendendo a levantar da cama e arrumar a cama, ela já começa o dia cumprindo com sucesso uma tarefa. Olha que bom que vai ser já começar o dia já tendo sucesso, né? É uma pequena tarefa, mas ele vai e faz, né? Chega de manhã na escola, já chegou vencendo, já fez a tarefa de arrumar a cama, já fez a tarefa de lavar a xícara que tomou no café, que usou para tomar o café da manhã, já chega na escola já, né? Muito à frente de muita gente. Então, é isso, assim, a gente entender que não é pela casa, é pelo seu filho, é pelo desenvolvimento dele, é pelo que ele vai aprender com cada uma dessas tarefas. Então, independe de você ter alguém para ajudar ou não ter alguém para ajudar, tá? É sobre você ajudar o seu filho a se desenvolver, né? Não é porque você tem uma babá que o seu filho não aprende a escovar os dentes, não é verdade? Tem que aprender a escovar os dentes. A babá vai ficar lá escovando os dentes, tá? 14 anos lá, a babá tá escovando os dentes. Não! É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? A casa é o ambiente. Seu filho precisa aprender a cuidar de si e do seu ambiente, tá? Então, pensa nisso. E aí, o que você vai fazer? Vai listar todas essas tarefas. Se você assistiu o vídeo do primeiro dia dessa série, eu falei pra você listar as coisas que mais te incomodavam, as recorrências. Então, volta naquela lista de recorrências e olha o que tem de tarefas que pode evitar aquelas recorrências, né? Então, pode ser que tenha uma superfície na sua casa que viva cheia de coisas, então, né, arrumar esse ambiente da casa pode ser uma tarefa essencial dentro ali das tarefas da casa. Então, lista tudo que precisa ser feito e volta amanhã, que 9 horas da manhã tem mais um vídeo pra gente dar mais um passinho aí, para que no final dessa semana você tenha uma casa mais equilibrada e você esteja muito mais em paz com a sua casa e com a sua família.